Fala galera, hoje é dia de Absolute Flash número 4. É uma história da DC, escrita por Jeff Lemire e desenhada por A.L. Kaplan no ano de 2025. Absolute Flash número 4 é sequência direta das primeiras edições dessa nova abordagem do homem mais rápido do mundo. Se você ainda não viu o vídeo sobre os 3 volumes anteriores, o link para eles está aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Wally West se lembrando de algo que a sua mãe lhe ensinou para acalmar sua mente. Pensar em 5 coisas que ele podia ver, 5 coisas que ele podia tocar e 5 coisas que ele podia ouvir. Ele lembrou disso no velório da sua mãe e tentou fazer, mas não conseguiu. Tudo que ele via, ouvia ou sentia o fazia pensar na morte da sua mãe. No meio desse pensamento, Wally de repente se vê naquele mesmo local. Só que como se estivesse no presente. E ao olhar para o buraco onde deveria estar o corpo da sua mãe, Wally vê Barry Allen, naquela forma espectral, pedindo por ajuda. Era talvez um pesadelo, porque nesse momento Wally acorda num parque, ao lado de Grodd. E com a ajuda do seu novo companheiro, Wally acalma sua mente. Enquanto faz isso, Grodd comenta que tá quente. E Wally concorda que tá calor mesmo. E além disso, ele tá faminto. Wally e Grodd agora estavam em Central City, num bairro pobre chamado Iron Heights, que em outro universo é uma penitenciária. Wally andava pelas ruas, com Grodd escondido na sua mochila, mas o macaco não gosta disso, mesmo entendendo que eles não podem chamar a atenção. De qualquer forma, naquele lugar, Wally encontra uma fila de distribuição de alimento para os mais necessitados, e Wally entra nela. Mas enquanto espera sua vez, alguém surge perguntando quantos anos Wally tem. Esse homem é Ralph Dibny, que em outro universo é o Homem Elástico. Ele quer saber a sua idade porque tem um outro abrigo para adolescentes sem teto, que poderia ser melhor para o garoto. A princípio, Wally fica desconfiado, mas Ralph estava acompanhado por uma garota mais ou menos da mesma idade de Wally, chamada Linda. E no final, ele fica pensativo se deve aceitar o convite ou não. Enquanto isso, no deserto, a galeria de super-humanos estava acompanhando alguns cientistas que estudavam uma espécie de turbilhão de energia deixado por Wally West. E Jessie, a trapaceira, percebe que esse turbilhão era um tipo de portal, e ao tentar tocá-lo, o turbilhão explode e desaparece. Acompanhando tudo também estava o Coronel West, que estava furioso pela galeria não ter conseguido capturar um simples adolescente de 15 anos. Então ele ordena que descubram uma forma de trazer o Wally são e salvo o mais rápido possível, enquanto ele voltaria ao Fort Fox para investigar o que Barry Allen realmente estava fazendo no seu laboratório. Em outra parte, Wally estava no abrigo de Ralph e da sua esposa Sue Dibny. Ele estava almoçando, enquanto discretamente também alimentava Grodd, que estava na sua mochila. É aí que Linda aparece e se senta com ele. Os dois começam a conversar e depois das apresentações, eles começam a falar um pouco sobre eles próprios. Wally conta sobre ser filho de um militar e estar fugindo de algo. E Linda comenta que todos ali também estão fugindo de alguma coisa, mas que Ralph e Sue são boas pessoas, então ele pode se sentir seguro ali. Wally então pergunta do que Linda está fugindo, mas ela não responde. Então ela se levanta, mas dá sua comida para ele, porque percebeu que Wally acabou com seu almoço muito rápido. Depois disso, num dos quartos compartilhados do abrigo, Wally é recebido por Ralph, que lhe dá escova e pasta de dentes, e diz que as únicas regras que eles têm ali é sem brigas, sem drogas, e que eles ajudem na limpeza e na cozinha. Depois que Ralph deixa o quarto, Wally tenta falar com Grodd, cogitando ficar por ali pelo menos por alguns dias. Mas ao abrir a sua mochila, Grodd não estava mais lá. E Wally percebe o seu pequeno companheiro fugindo pela janela.
Enquanto isso, no laboratório destruído de Barry Allen, o Coronel West tenta investigar o local, quando chega ali a doutora Eleanor Towne, a líder de pesquisas, ou seja, a chefe de Barry Allen. Ela diz que Barry estava trabalhando numa parceria com a Corporação Lazarus para estudos com armas. Mas quando o Coronel West questiona o que exatamente eles estavam fazendo, Eleanor diz que o coronel é o responsável por proteger a instalação, não de fazer perguntas. Mas diante de tudo que aconteceu com seu filho, o coronel exigia saber mais. Então Eleanor só diz que Barry tinha descoberto algo extraordinário. E a prova disso é o próprio Wally. E a prova é que Wally se tornou algo que nem mesmo as armas que eles próprios construíram para a galeria foram capazes de pará-lo. Mas o Coronel West não gosta dessa conversa. Wally é apenas um garoto de 15 anos e não uma cobaia. Mas Eleanor o corrige, dizendo que Wally era um garoto de 15 anos. Agora ele é um milagre. Barry pode ter morrido, mas a sua morte pode não ser em vão, já que Wally pode ser o seu maior sucesso. E para surpresa do coronel, Eleanor revela que sabe onde o Wally está, porque eles estavam rastreando Grodd esse tempo todo. Mas isso não era uma prioridade, porque a explosão que deu super velocidade a Wally e que matou Barry também libertou outras cobaias que estavam naquele laboratório, e essa era a prioridade. Entre as cobaias estavam os chamados Projeto Nuclear, Projeto Mago e Projeto Onda Térmica. Em Central City, Wally vai atrás de Grodd, que o leva até os esgotos. Grodd diz que ele e o Wally precisam parar o quente. A princípio, Wally acreditava que Grodd estava falando do calor, mas não era isso. O quente que Grodd se referia não era o clima ou a temperatura do local, mas algo que realmente era quente. Uma criatura completamente feita de lava. Era uma das cobaias do Fort Fox que escaparam. Era o Onda Térmica. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O quarto volume de Flash Absoluto é bom, principalmente porque começa a trazer mais elementos para esse título que até agora não avançou muito. Mas agora, além da relação entre Wally e Grodd, surgem novos obstáculos para Wally West. Só que mesmo assim, os mistérios envolvendo a suposta morte de Barry Allen ainda não foram abordados. E eu sinto que vão começar a segurar demais esse tema até não dar mais. Agora, um ponto extremamente negativo aqui para mim é a qualidade da arte, que caiu demais nesse título, que ao meu ver se agarrava bastante por pelo menos ter um bom visual. E é tanto o descuido que tem até erro no letreiramento, onde escreveram errado o nome de Barry num dos quadros. Então, uma trama que eu sinto travada, com uma arte ruim e descuidada, para mim, esse título está se tornando um dos mais fracos do universo absoluto. E infelizmente isso me faz querer que esse arco simplesmente acabe logo. De qualquer forma, eu acredito que deve acabar na edição 6 ou 7. E como prometido, pelo menos até o fim desse arco, elas são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.